Então, que a gente possa estar com o nosso coração firme no Senhor, para que a gente também venha provar dessas provisões e providências. Porque eu vejo, irmãos, que quando o Senhor é a prioridade em nossas vidas, quando a gente se preocupa com as coisas do alto, o Senhor, ele se preocupa com as coisas que a gente precisa também. E Ele é um Deus que Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. E a natureza de Deus é a fidelidade. Então Ele não é como a gente, que pende para um lado, pende para o outro, não. E Abraão, ele vai experimentar essa provisão de Deus, porque ele tinha Deus também na vida dele, sendo como tudo. E é isso que a gente precisa ter, que o Senhor seja o nosso tudo. Porque eu vejo, irmãos, também por Judas. Judas, eu imagino que quando Jesus ia começar um culto, ele era o primeiro a estar no culto já. Só que ir aos cultos em que o próprio Jesus pregava não foi suficiente para que ele não se corrompesse. E aí eu vejo, irmãos, que realmente talvez Judas estava lá no culto ouvindo o próprio Jesus pregar, imagina que privilégio, mas o coração dele já estava longe, o coração dele ainda estava talvez firmado nas coisas dessa terra, nas 30 moedas de prata que o povo lá tinha para oferecer para ele. Então é por isso que o nosso coração tem que estar fito no Senhor, fixo no Senhor, porque imagina, eles ofereceram 30 moedas de prata e Jesus tinha um céu para oferecer para ele. Muitas vezes a gente negocia a presença do Senhor por tão pouca coisa, por coisas que não valem nada, irmãos. E a gente vê aqui Abraão sendo fiel ao Senhor. Se tu queres o meu filho, então é o meu filho que eu te entrego. Mas eu não deixo de te obedecer. E o Senhor, às vezes, o Senhor não tá pedindo algo assim pra gente entregar alguém que a gente ame pra Ele, mas o Senhor, às vezes, pede um pouquinho do nosso tempo que seja pra Ele, pra gente conversar com Ele, pra gente poder ouvir a voz dEle. E muitas vezes a gente falha tanto nisso, mas que hoje, assim como eu refleti, que o Espírito Santo possa tocar na vida dos irmãos e refletir, que a gente seja como Abraão, que para viver essas provisões e providências de Deus, como Abraão viveu, antes de tudo, ele priorizou escutar a voz de Deus, ele priorizou obedecer aos senhores. E também assim na nossa vida, para a gente viver o novo vindo do Senhor, as providências de Deus, a gente precisa obedecer, a gente precisa estar dentro da vontade dEle, a gente precisa saber honrar o Senhor antes de tudo e de todos. E que a gente não venha a ser como Judas foi, que por tão pouca coisa trocou algo que seria inegociável, algo que é inegociável. Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Uma boa noite, me perdoe, irmãos. Deus abençoe.